A paz de Jesus, a paz de Jesus, boa noite. Estamos iniciando aqui ao vivo pelo Instagram agora, nesse momento, esperando os irmãos entrar aqui, né? É um horário que nós sabemos que acontece bastante live, existe bastante variedade de live. Existe bastante variedade de live também para nós, que estamos aqui evangelizando, né? Os evangelizadores estão aprendendo também a utilizar da live, né, para poder evangelizar. E nós estamos aqui também como comunidade de civilização do amor. Meu nome é Luiz e nós estamos iniciando esta live. Quero dizer para você, segundo o que os nossos fundadores orando determinou, nós iremos ter lives durante a semana. Nós vamos movimentar um pouco mais a nossa página, nós iremos falar de diversos assuntos em torno da família, e você também que vai acompanhar depois, né? Você que vai chegar no futuro, né? Você que vai vir do futuro, alô, alô, você que vem do futuro aí também, vai chegar no futuro aí, poderá também estar ouvindo, né? Coisas formativas em torno da família. Nós estamos então iniciando essa live com muita alegria, né, para falar de Santa Zélia e São Luís. Nós iremos trabalhar esse tema junto com o Ítalo, nosso irmão. Vou esperar ele aparecer para solicitar para que ele entre aqui. Mas queremos, irmãos, falar sobre a possibilidade de, mesmo estando casado, sim, também nós conseguimos chegar à santidade. Por vezes, nós achamos que nós não conseguimos. E eu estou acompanhando aqui quem está entrando aqui já, para que a gente possa ir, né? O Ricardo, nosso irmão da comunidade, está aí, o Igor também, o Ítalo já entrou também, logo logo já vou chamar o nosso irmão para estar partilhando conosco. Então, estamos aí, irmãos, nesta graça, nesse tempo, para poder falar um pouco sobre família, um pouco sobre santidade. Para aqueles que conhecem o carisma, civilização do amor, sabe que nós pretendemos, a partir da moção do Espírito, que foi dada a Mariana, Wesley, os nossos fundadores, nós queremos fazer uma civilização pautada no amor, sabendo cujo a família ela é ali o centro da onde sairá essa civilização. Nós queremos fazer a partir disso. Então, como não falar então aí da família de Santa Teresinha do Menino Jesus? Como não falar de Santa Zélia e São Luís? Talvez você não conheça, talvez você não saiba a história de São Luís e Santa Zélia, mas você conhece Santa Teresinha do Menino Jesus. Pois bem, é paz dessa santa que você conhece. E nós queremos então fazer essa live de hoje aí. Então seja bem-vindo, você, como disse, que vai ouvir no YouTube depois, você que vai ouvir também no Facebook, né? Você que está ouvindo agora ou vai ouvir mais tarde também aí no Instagram, seja bem-vindo, você que está chegando no futuro. A internet nos faz, né, dar oi até para aqueles que vão vir depois. E sabemos que tem muitas variedades de live agora nesse horário, então nós estamos aqui rezando para que a internet fica aí estabelecida, que nós possamos fazer com alegria, né, esse momento de partilha aí. Tudo bem? Então vamos chamar o nosso convidado aqui. Não sei se o Ítalo recebeu aí. Aí, estamos aprendendo aqui também. Agora foi enviado para ele aí. Muito bem, muito bem. O Ítalo está arrumando aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, obrigado. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu irmão. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Só aumentar um pouquinho o som aqui, mas já está ótimo assim. Tá certo. Então, seja muito bem-vindo aqui conosco, né?
Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, não tive a oportunidade de nós estarmos juntos, né? Comunidades que trabalham com família, nós vamos fazer 1 ano agora, sexta-feira. Vocês têm 25 anos, vai ter muito o que aprender com você ainda, meu irmão. Então, nós estamos aí nessa proposta de evangelização para as famílias, onde você já está já há um tempo já, né, encaminhado. Eu queria que você se apresentasse, dissesse oi para o pessoal, sabendo que vai ficar aí um tempo no Instagram também, a gente vai colocar no YouTube para futuramente ser visto também e no nosso Facebook. Fala oi para essa galera toda aí. Ótimo, ótimo. Obrigado, Luiz Carlos. Uma alegria muito grande participar com vocês, aí com a comunidade Civilização do Amor. Vamos fazer 1 aninho. Mas louvado seja Deus, o importante é que vocês estão caminhando e coragem para enfrentar todos os desafios que vêm pela frente. Vale a pena, vale a pena. Bem, eu sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Como você já disse, né, nós temos 25 anos de fundação. Nossa comunidade foi fundada em 1994. Esse ano vamos completar, agora em junho, mês que vem, vamos completar 26 anos de fundação. Né? O nosso carisma é voltado para as famílias e a nossa missão é evangelizar e resgatar a família. Né? E a nossa sede fica aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Nós temos também missões da comunidade na Diocese de Santos, de São José do Rio Preto, de Assis, e também temos a presença de alguns membros da comunidade, um casal em Campinas, um outro casal em Paudalho, que é vizinho do Recife, e também temos 4 consagrados em Vitória, no Espírito Santo. Então, um pouco a configuração geográfica da nossa comunidade. Né? E como o assunto hoje são os pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia Martã, digo que entre os nossos baluartes, hoje eles estão como que um carro-chefe da nossa espiritualidade. Em 2009, nós oficializamos os Santos Luiz e Zélia como baluartes da nossa comunidade. Portanto, já há 11 anos. E depois, a partir daí, então, começamos um trabalho. Já havíamos começado antes, mas daí deslanchou um trabalho no Brasil todo de difusão da vida e da espiritualidade deles. Então, portanto, é uma alegria muito grande participar dessa live hoje. Que bom, que bom. Então o pessoal já está sabendo já aí a questão de como você tem o conhecimento aí de São Luís e Santa Zélia, né? Eu digo que eu bebi da fonte do seu apostolado. Amém. Eu bebi desse apostolado, tenho ouvido bastante, né? São poucas pessoas que têm esse apostolado de falar de São Luís e Santa Zélia, mas digo que a primeira vez que fui encontrar esse casal santo foi numa história de uma alma de Santa Teresinha. Né? Sou devoto de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Posso dizer que me converti assistindo aquele filme que tem dela, que ela começa que ela deseja ser santa, né? Sim. Aquele filme que ela começa dizendo desejo ser santa. Quando eu ouvi este filme a primeira vez, eu lembro que fui tomado por uma graça do Senhor e comecei a procurar a santidade. Mas o tempo foi vindo, nós fomos conhecendo ainda mais a história de Santa Teresinha, me casei, né? Hoje sou casado, e aí agora me encontro com a mãe de Santa Teresinha, como que se fosse a fonte dessa água que eu tenho bebido de Santa Teresinha, né? A fonte de onde eu bebo desse rio de água tão pura que é Santa Teresinha. E a nossa live hoje é voltada para isso. Nós queremos falar hoje sobre como é possível hoje em dia, com poucos modelos que temos, na verdade, como é possível nós alcançarmos a santidade em unidade, como casal. Esse sacramento maravilhoso que Deus nos dá, que é o sacramento do matrimônio, né? Eu estava ouvindo uma live que você fez com as irmãs carmelitanas, né? A Mensageiros do Espírito Santo. Sim, sim. Eu ouvi uma oração que você fez diante em 2008, quando você estava em viagem em Lisieux. Uma oração que você estava partilhando aqui. Você dizia assim para Santa Teresinha, quando você estava pensando em trazer
como baluarte São Luís de Santa Zélia. Você dizia que Santa Teresinha falou a você nessa oração que a minha santidade é fruto da família santa. Ensine as famílias a ser santa e peça ajuda para os meus pais. Você lembra desse momento? Sim, exatamente. Marcante na minha vida. Foi Muito em marcante. 2008, um ano antes de você aceitar eles como baluarte. Então, Exatamente. o caminho que você foi conhecendo também os pais de Santa Teresinha foi por Santa Teresinha, é isso? Sim, foi. Luiz, só me permite aqui uma parte. Eu esqueci de uma parte muito importante na apresentação, né? Esqueci de dizer, sou casado, casado, muito bem casado com a Rosana. Somos casados há 31 anos. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Né? Nós perdemos 2 durante a gravidez. Vida humana, né? que conta. Temos 2 filhos já casados, a Regina, o Paulo são casados. Deram 3 grandes presentes, né? O Miguel, nosso primeiro neto, com quase 3 anos, a Antonella com quase 2, e o Guilherme, que vai chegar em setembro. Né? Temos ainda outras 2 filhas, um pouco a nossa comunidade familiar também, né? É uma parte importante aí da nossa apresentação. É Mas verdade. Mas como você dizia, me parece que todos que hoje conhecem e amam os santos Luís e Zélia Martã, os pais de Teresinha, foram apresentados por ela. A Teresinha, ela, me parece que o grande apostolado dela hoje é apresentar os pais dela para as famílias. E aqui não foi diferente, porque a minha esposa, Rosana, ela tinha já uma devoção a Santa Teresinha, ainda que ela não conhecesse profundamente a vida de Santa Teresinha, mas ela gostava de Santa Teresinha, tinha uma atração. E a partir dessa devoção a Santa Teresinha por parte da minha esposa, eu comecei a perceber há alguns anos que Teresinha começou a vir para o meu lado. Né? E eu começava a perguntar, Teresinha, o que você quer comigo? Né? E aí eu fui percebendo também que não era algo só pessoal. Eu percebi que essa aproximação de Teresinha era uma aproximação da comunidade, era uma aproximação do carisma. Aí então eu comecei a rezar. Isso ali pelo ano de 2000, 2001, 2002. Né? Comecei a rezar pedindo um discernimento. Imaginei assim, eu acho que Teresinha quer ser baluarte da nossa comunidade. Até então não era, né? Hoje ela é baluarte, junto com os pais, desde 2009. Mas aí eu comecei a rezar, comecei a pesquisar, a ler um pouco mais, me interessar, porque eu também não conhecia a vida de Santa Teresinha. Mas aí o tempo foi passando e aos poucos Teresinha foi fazendo com que a gente se aproximasse dos pais. Eu não conhecia os pais de Santa Teresinha. De repente brota uma curiosidade de começar a conhecer quem são os pais de Teresinha. Isso eu estou falando do ano de talvez 2006, 2007, né? Mais ou menos. Aí comecei a pesquisar, encontrei a primeira relíquia que eu encontrei, relíquia assim em termos, né? Foi pela internet, porque nós não tínhamos praticamente nada no Brasil, né? E aí encontrei o último livro num sebo de internet, que era justamente História de uma Família. Bem antigo, o meu exemplar de História de uma Família. O meu é assim, ó. Esse é o da Cultor de Livros, né? Esse nós temos Isso. na comunidade. Esse é o grande clássico. Esse é o grande clássico escrito pelo padre Joseph Piat, Stefani Joseph Piat, na década de 40. Né? Ainda Paulina e Celina, se não me falha a memória, estavam vivas. E ele colocou na mão delas este livro e elas declararam que tudo aquilo que ele escreveu sobre a família delas era verdadeiro. Então esse livro tem a autenticidade da aprovação de 2 filhas de Luís e Zélia. Né? Então eu comecei a ler esse livro em 2000, até eu costumo anotar as datas aqui. Olha, em 2000, na verdade eu consegui esse livro em 2009. Comecei a pesquisá-los em 2007, 2008, 2009, adquiri esse livro, li todinho, são 400 e poucas páginas, né?
e fiquei apaixonado pela vida de Luiz e Zélia. E nisso eu comecei a perceber, também ajudado por um grande amigo meu, o André, fundador da comunidade Pantocrator, que já tinha o Terezinha como baluartes. Ele me dizia assim: então eu acho que Terezinha quer trazer os pais dela para sua comunidade. E eu já estava meio desconfiado disso, isso só reforçou. E aí eu comecei então a rezar mais intensamente para Terezinha e para Luiz e Zélia, para confirmar, porque a gente acrescentar mais baluartes na nossa comunidade é uma responsabilidade grande. Não é porque eu gosto de um santo, acho ele bonito, a vida bonita, que eu vou. Tem que ser algo muito de Deus, né? E aí nisso, em 2008, justamente esta frase que você falou, né? Eu estava em Lisieux, em 2008, lá no Carmelo, diante da tumba de Terezinha, dos restos mortais de Terezinha, e eu perguntava para Terezinha, e queria uma confirmação, se era para nós colocarmos ela e os seus pais como baluartes da nossa comunidade. Eu queria uma confirmação. E de fato senti esta palavra no meu coração. Está no 9º dia da novena da família. Você deve conhecer, né? A novena da família é esse pequeno livro que eu escrevi, da nossa editora Sagrada Família. A autoria é minha. Novena da família, rezando com os santos Luiz e Zélia Martã. Eu coloco essa experiência no 9º dia da novena. E naquele momento eu senti uma palavra de Santa Teresinha no meu coração. E ela disse exatamente assim, aqui eu coloco a frase inteira: minha santidade é fruto de uma família santa. Vocês devem ensinar as famílias a viver na simplicidade, na humildade, na harmonia de um lar sereno, mas sólido, forte e santo. Contem também com a intercessão dos meus queridos pais. Eles vos ajudarão a se tornarem famílias santas. Então, esta palavra caiu de uma forma tão forte e incendiou meu coração. Porque ali eu senti a confirmação de Terezinha, que era para nós acolhermos Luiz e Zélia como baluartes. Isso foi 2008. 2009 nós acolhemos oficialmente na festa de Santa Terezinha. Então, Luiz, Zélia e Terezinha como baluartes da comunidade. Em 2010 ganhamos a primeira relíquia, e depois ganhamos outras relíquias que estão nas casas de missão. Inclusive aqui, olha, eu deixei aqui, fiz questão de deixar a nossa relíquia. Aqui, eu posso até aproximar ela um pouco para quem não conhece. Aqui são relíquias de 1º grau, né? Um pedacinho do corpo de Luiz e um pedacinho do corpo de Zélia. Relíquias de 1º grau, primeira grandeza, dos pais de Santa Teresinha, nosso querido santo casal, né? Abençoando também a nossa live. E a partir daí começamos um apostolado no Brasil todo. Já estive inclusive fora, nos Estados Unidos, com as relíquias, para uma comunidade de brasileiros. Então começamos esse apostolado, e ele passou a ser quase que um carro-chefe da evangelização da nossa comunidade, porque nós assumimos eles como baluartes e assumimos a espiritualidade deles como nossa espiritualidade. Então, a espiritualidade da comunidade Sagrada Família tem os elementos da espiritualidade que Luiz e Zélia viveram e que foi a chave para eles serem santos, para eles viverem a santidade, que é o tema nosso aqui também, né? O tema da santidade do matrimônio, que não é só um desejo. Esse desejo tem que ser alimentado por uma sólida espiritualidade, e é a espiritualidade que eles viveram. Muito bonito toda a sua história, né? Parece que foi desenhada pelo alto mesmo, né? Deus desenhou, realizou isso na sua vida, e a gente vê você falando todas as vezes que eu já ouvi, você falando com bastante seriedade, com bastante amor, né? Pulsando mesmo, vejo bastante amor que você carrega aí por essa Santa Família. E é uma paixão mesmo, estamos apaixonados por eles. Santa Teresinha deu uma missão para você, né? Falou: aproxima dos meus pais para ensinarem as famílias a serem santas. Sim. Então, nessa live, nós queremos fazer dessa forma. Nós queremos que você conte um pouquinho, talvez, eu não sei como você possa dividir, começando pela busca pessoal de Luiz ou de Zélia, mas como é que eles começaram junto este caminho de santidade até chegar mesmo a ser
santos aí canonizados pela Igreja Católica. Sim. Bom, é bom também a gente começar por essa última parte que você falou. Eles foram canonizados em 2015, né? Beatificados em 2008 e canonizados em 2015, no dia 19 de outubro, pelo Papa Francisco. É bom registrar, para quem não sabe, eles foram o primeiro casal a ser canonizado juntos na história da Igreja. Esse ano, em outubro, comemoraremos os 5 anos da canonização deles, né? Então, uma alegria bastante grande. Eu penso assim que nós podemos iniciar pela busca, a busca tanto de Luís como de Zélia, que é uma busca comum desde a juventude deles. Os dois alimentavam o mesmo desejo, serem santos. Eles queriam ser santos. Agora, como eu dizia, a santidade não é apenas você ter o desejo da santidade. Porque santidade por santidade, ela poderia parecer uma presunção, um orgulho, uma vaidade. Então a santidade não é um título, não é um título. Então o que movia Luís e Zélia a desejarem a santidade? Quando Zélia, por exemplo, em uma das suas cartas ela escreve: eu quero ser santa. Ainda que ela reconheça, fala, mas a matéria é dura que nem um pau, né? E vai ser difícil, ela reconhece isso, né? Mas ela diz, eu quero ser santa e vou perseguir meus objetivos. Luís também, um desejo muito grande de santidade. Mas o importante é a gente perceber o que movia o coração deles a desejar a santidade. Era o amor de Deus. Então nós não podemos prescindir disso. Uma profunda experiência do amor de Deus, uma profunda experiência de serem amados, uma profunda experiência de amar a Deus. Então, quando você tem essa experiência de ser amado por Deus, você quer dar com a sua vida a sua resposta. E a melhor resposta que nós damos é o amor a Deus. E a maneira, a forma de você responder o amor de Deus com o amor é a santidade. Porque é bom recordar, por exemplo, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, vai dizer que sem santidade ninguém vê a Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus. Então é necessário a santidade para poder ver a Deus na vida eterna. E Luís e Zélia tinham esta consciência. E por isso então buscavam com todas as forças a santidade, buscavam agradar a Deus, buscavam obedecer a Deus. Como Zélia mesmo nas suas cartas vai dizer para suas filhas, né, minhas filhinhas, o mais importante nesta vida é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. E essa é a marca característica de todos os santos, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. E nós estamos falando do século XIX, né? Século XIX, onde ainda estava muito presente aquela mentalidade de que para ser santo, quem queria ser santo, quem desejasse ser santo ou santa, se tornava o quê? Religioso ou religiosa, né? Religiosa ou padre. Não tinha outro caminho para a santidade. Eu costumo até brincar, né? O restante ficava condenado ao matrimônio, né? Nós sabemos que não é assim, mas não diziam isso, mas parece que era um pouco isso, né? Porque quem queria ser santo era religioso ou religiosa, né? E como isso estava impregnado na mentalidade, se Luís e Zélia desejavam ser santos, qual era o caminho natural e que eles tinham para a vida deles? Era buscar a vida religiosa. Tanto é que os dois buscaram a vida religiosa. Tanto um como o outro tentaram entrar na vida religiosa e não foram aceitos. Luís, porque tinha dificuldade com o latim, né? E Zélia, a superiora das Clarissas, disse, você não tem cara de religiosa, aqui não é sua vocação. Parece que inspirada por Deus, né? Dizendo assim, vai embora porque aqui não é o seu lugar. Deus tinha outros planos, Mas eles seguiram a vida deles, Zélia como rendeira, né, o Ponto de Alençon, até a empresa familiar que ela abriu com a sua irmã ainda solteira, aquela renda famosa na França, o Ponto de Alençon, uma delicada renda.
que era apreciada por todos na França, sobretudo pela alta sociedade de Paris, e Luís, ele aprendeu o ofício de relojoeiro joalheiro. Então, seguiram as suas profissões com esse desejo no coração. De repente, vem um dia que eles acabam se encontrando, eles não se conheciam. A mãe de Luís conheceu Zélia no curso de rendas, né? Mas eles não se conheciam, as famílias não se conheciam. E ali, numa primavera de 1858, era abril de 1858, numa das pontes que cruzam um rio que fica lá que passa pela cidade de Alençon. Alençon é uma cidade da Normandia, na França, a 200 quilômetros de Paris e a 90 quilômetros de Lisieux. Lisieux é muito mais conhecida por conta de Santa Teresinha, né? Mas ela nasceu em Alençon. Os seus pais se conheceram em Alençon e se casaram em Alençon, e todos os filhos nasceram em Alençon. Então Alençon é uma cidade muito importante na história deles. E aí então eles se cruzam nessa ponte. Quando eles se cruzam nessa ponte, repito, abril de 1858, uma voz interior no coração de Zélia diz: foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. E dali, 3 meses, eles estavam casados. Se casaram no dia 12 de julho de 1858. Era meia-noite, de 12 para 13 de julho de 1858. A igreja determinou que fosse o dia 12 a festa litúrgica deles. Então, 12 de julho é a festa litúrgica. Se casaram ali na igreja Nossa Senhora de Alençon, com 3 meses de conhecidos. E levaram para o matrimônio esse desejo de santidade. Porque eles não perceberam que poderiam ser santos, manter aquele desejo que eles traziam da juventude de ser santos, não apesar do matrimônio, mas no matrimônio. Isso foi uma descoberta que eles foram fazendo aos poucos. Por quê? Eles se casaram e, de comum acordo, eles viveram 10 meses a castidade completa, sem relação conjugal, por causa desse desejo de santidade e da mentalidade da época. Mas foi de comum acordo. E depois, ajudados por um confessor, eles então consumaram o matrimônio e vieram a ter os seus filhos, que foram 9 ao total, dos quais 4 morreram novinhos, 3 com menos de 1 ano de idade, o que foi também uma dor terrível para o casal, e Helena, que morre com 5 anos de idade. E depois nós temos as outras 5 filhas, Maria, Paulina, Leônia, Celina e Teresinha. Todas elas foram para a vida religiosa porque foram educadas, alimentadas, nesse desejo de santidade. Era a marca forte na vida das filhas de Luís e Zélia, era o desejo por Deus. Então, assim, só clareando um pouco esse desejo, o desejo de santidade levava-os a ter esse desejo do céu. O tema do céu, da eternidade, é um tema muito presente na vida da família Martin. E esse desejo de santidade, esse desejo de céu, nada mais é do que o desejo de Deus. É isso que dá autenticidade à santidade. O desejo de Deus, o amor a Deus. A nossa resposta amorosa ao amor de Deus que nos amou primeiro. E essa foi uma marca profunda que Luís e Zélia deixaram no coração das filhas. Tanto é que elas mesmas desejaram o céu, desejaram a santidade, e todas foram para a vida religiosa. Maria, Celina, Paulina e Teresinha para o Carmelo de Lisieux, e Leônia, a filha difícil, a filha rebelde, que agora tem causa de canonização aberta, foi para o Mosteiro da Visitação. Então, mas todas elas com esta marca profunda do desejo de santidade. Por conta desse processo, podemos dizer assim, desse processo educativo, ou posso dizer a pedagogia educativa de Luís e Zélia, que aliás é tema de um livro que eu estou terminando esta semana e vamos lançar no início do segundo semestre.
né? A pedagogia educativa de Luiz e Zélia Martã. É. O nosso querido amigo Frei Patrício Chiadini vai fazer o prefácio e logo, logo estaremos lançando esse livro com a graça de Deus. É uma história muito bonita, né? Você abrangeu aí até chegar no casamento, os filhos, né? O processo educativo aí que eles tinham, né? Das meninas, né? Dos filhos. E a gente pode encontrar, quando lê a história de uma alma, várias vezes Terezinha falando da santidade dos pais. Celina também, né? Fala bastante como o pai e a mãe por diversas vezes conversavam sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto, sobre as coisas do céu. No cotidiano, eles foram ali como casal, como pai, né? E as filhas aprendendo ali nesse cotidiano ali a um caminho de santidade. Nós olhamos para Santa Terezinha e já logo lembramos, né? A santa do cotidiano, né? A santa que vai no dia a dia se santificando, nas pequenas coisas se santificando. Mas ela aprendeu aí, neste lar. Foi nessa casa que ela aprendeu, no cotidiano da mãe, do pai, na vida da família, né, com as irmãs. E eu queria fazer isso mesmo, essa pergunta para você, assim, como que você pode explicar para nós que era o cotidiano, assim, São Luís falava da liturgia do lar, como era essa liturgia, como era a vivência deles em torno de Deus, né, em torno da igreja, em torno das coisas santas. Sim. Você usou a palavra-chave, o cotidiano. Essa é a palavra-chave para entender a santidade de Luiz e Zélia. Terezinha, mesmo como você relembrava, nos seus escritos ali na história de uma alma, nas obras completas, ela chega a dizer assim: eu nasci numa terra santa. Reconhecendo a santidade dos seus pais, eu nasci numa terra santa. Ou o bom Deus me deu pais mais santos, mais dignos do céu do que da terra. Reconhecendo a santidade deles, né? Então, eles eram muito mais dignos do céu do que da terra por causa da santidade. E justamente, esta santidade foi vivida no cotidiano. Exatamente aí, quando eles se casam com esse desejo de santidade, eles percebem que podem viver aquele desejo de santidade no matrimônio e não apesar do matrimônio. O matrimônio não se torna um obstáculo para a santidade. Pelo contrário, o matrimônio e a família é a matéria-prima para a santidade, que é justamente o dia a dia, o cotidiano da vida familiar. Como que eles alimentavam essa vida familiar? Primeiro, faziam tudo em torno de Jesus, que é uma palavra inclusive muito forte para a nossa comunidade, fazer tudo em torno de Jesus. Eles faziam tudo em torno de Jesus porque começavam o seu dia com a missa e a Eucaristia das 5:30 da manhã. Então, Jesus era o centro que ordenava todas as outras atividades do dia. Começava com a missa e todas as outras atividades se organizavam em função dessa primeira e mais importante atividade. E aí, então, eles tinham uma longa jornada com o cuidado com os filhos, o cuidado com as empresas que eles tinham, as empresas familiares, a relojoaria do Luiz, o ponto de Alençon de Zélia, porque eles começaram como solteiros a trabalhar nessas empresas e foram casados, trabalhando até o ponto em que Luiz precisou vender a sua relojoaria para poder ajudar Zélia na empresa dela. Então, nessa lida de trabalho, de crianças, quando eles casaram, foram morar na mesma casa que Luiz morava com os seus pais, então eles cuidaram dos pais de Luiz, depois cuidaram do pai de Zélia. Zélia chega a dizer: eu não conheço um genro melhor no mundo. Né? O carinho e o amor com que Luiz cuida do meu pai, eu não vi ninguém tratar desta forma. Então, eles tinham esta lida no dia a dia, as filhas, as dificuldades, as enfermidades, as perdas, né? Como eu disse, perderam 5 crianças. Em 15 dias, por exemplo, Zélia enterrou o pai e um filho. O pai dela morreu 15 dias depois, 10 dias depois, morre o seu filho.
Então, as dores que a família passou, as enfermidades que eles enfrentaram, passaram por um período de guerra, enfrentaram um período de guerra lá em 1870, 71, a Guerra Franco-Prussiana, tiveram que passar por esse período difícil e foram levando a sua vida familiar, a vida eclesial, eles eram inseridos na vida social da sua cidade, da sua época, não eram alheios à situação econômica e política da sua época, então eles viviam. Luiz ajudou a fundar o círculo social em Alençon, em Lisieux, participavam de diversas confrarias, eram presentes na sua paróquia, além de começar o dia com a missa, a oração de ação de graças em todas as refeições. Depois da janta, todos os membros da família que se reúnem para rezar juntos, eles rezavam, liam a palavra de Deus, liam livros de espiritualidade, de vida de santos, enfim, faziam o recreio da família. Era uma família normal. Quando nós olhamos para Luiz e Zélia e a vida deles, você não vai encontrar, eles foram martirizados, eles foram perseguidos, eles foram queimados vivos, esquartejados, decapitados, foram... Não, a santidade deles foi forjada na vida familiar, no dia a dia da nossa vida familiar. Assim como eu vivo com a minha família, você vive, os nossos irmãos que estão nos acompanhando vivem a sua vida cotidiana. Então, o cotidiano da família, o dia a dia da família, os desafios do dia a dia da família foram a matéria-prima que eles utilizaram para serem santos, né? Então, cuidar das crianças, acordar de madrugada, lavar a louça, lavar a roupa, passar a roupa, limpar a casa, cuidar do pai idoso, e uma série de coisas. Para eles isso não foram empecilhos, barreiras que eles tinham que transpor para poder encontrar a santidade do outro lado. Não, era exatamente isso. O dia a dia da vida familiar. Uma vida familiar normal, porém vivida nessa perspectiva, o desejo da santidade, o desejo do céu, o desejo de Deus. Deus estava no centro de tudo. Então esse é o segredo, viver no cotidiano. E o cotidiano, o que é? O Papa Francisco escreveu um documento sobre a santidade, né? Gaudete et Exsultate. E nesse documento ele pergunta o que é a santidade. A santidade no cotidiano, inclusive, ele pergunta. Ele diz, a santidade consiste em você fazer de forma extraordinária o ordinário. E ele mesmo vai fazendo a pergunta, mas como é que eu faço de forma extraordinária o ordinário? E aí ele utiliza o exemplo de Santa Teresinha. Ele diz, você coloca amor em tudo. Quando você coloca amor em tudo, você transforma o ordinário em extraordinário, que é justamente a doutrina de Santa Teresinha da Pequena Via. A partir das pequenas coisas, fazer tudo para agradar a Deus. Quando ela diz assim, se você pega um alfinete do chão por amor, você salva almas. Então o segredo é justamente esse. Das pequenas até as maiores ações, você fazer por amor. Você colocar amor em cada ação que você faz, seja ela prazerosa ou não, que te cause dor, tristeza, peso. Mas se você coloca amor, você está nesse caminho da santidade no cotidiano. Muito bonito quando a gente vê também o zelo que eles tinham no domingo, né? Como eles guardavam esse dia do Senhor, né? Como São Luís e Santa Zélia, até nesses escritos que talvez não, você vai falar no final depois, esse que eu tenho lido aqui, nós vemos correspondência familiar. Nós vemos Santa Zélia dizendo assim que ela não poderia viajar no domingo porque ia infringir ali o que eles acreditavam, né? Aquilo que eles seguiam em relação ao domingo. E partindo do domingo, né, onde eles colocam Deus em primeiras coisas, existem os pilares, que eu já ouvi você falar bastante vezes, dos eixos ali, que vai manter, aqueles pilares que vão manter a casa. Né? Até eu assisti uma
no YouTube, quando você foi à casa deles, né, lá tem também lá escrito os 3 pilares da casa ali de São Luís e Santa Zélia. Então, partindo do domingo ali, desse dia do domingo, dia do Senhor, queria que você falasse dessa estrutura da casa deles aí, dessa estrutura, desses 3 pilares da casa. Sim, isso era fundamental. O domingo é o dia do Senhor. Isso não mudou, apesar do que fizeram com o domingo hoje, né? O domingo, o domingo é o dia do Senhor e eles, na família Martin, o domingo era de fato guardado religiosamente. Era o dia do Senhor. João Paulo II, que é o Papa da família, escreveu um documento sobre o domingo. Quando ele fala assim, o domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia, é o dia eterno, é o Pentecostes da semana, o domingo é o dia da família também. E na vida de Luís e Zélia, nós vemos que partindo do domingo, que era guardado religiosamente, Zélia, nessa carta, ela diz, ela combinando uma viagem com a cunhada dela para ir a Lisieux, ela falou, eu não posso viajar no domingo, você sabe que é contra os nossos princípios. E Luís tinha a sua relojoaria. Ele se deu muito bem com a sua relojoaria. Mas ele poderia ganhar muito mais dinheiro se ele abrisse no domingo. Porque havia uma grande feira em que as pessoas da redondeza de Alençon vinham ali para Alençon. E era muito próximo da sua relojoaria. E os amigos dele diziam, você é bobo, você poderia abrir a sua relojoaria, ganhar muito dinheiro, nem que se fosse uma portinha. Até o próprio confessor dele autorizou ele a abrir meia porta, né, no domingo, meio período, mas ele se recusou, ele falou não. E se alguém procurasse Luís para adquirir alguma coisa no domingo, a resposta era a mesma para todos. Domingo é o dia do Senhor, só ele será servido. Era essa a convicção, né, de Luís e Zélia. E para viver essa santidade no cotidiano, esta liturgia do lar, de que fala a história de uma família, é porque os especialistas identificam nessa família como que uma liturgia, todo esse ritmo de oração que eles faziam, de comunhão com Deus, traçava de fato uma liturgia do lar, né? Mas eles viveram uma espiritualidade, e essa espiritualidade que os conduziu à santidade tem 3 elementos fundamentais, né? São 3 pilares, ou 3 elementos, nós podemos dizer, que constituem a espiritualidade de Luís e Zélia que os levou à santidade. Porque eles tinham um lema que é Deus o primeiro a ser servido, que é o lema de Santa Joana d'Arc, que é patrona da França. Teresinha, ela foi também nomeada patrona da França, né, junto com Joana d'Arc. E Joana d'Arc tinha esse lema, Deus o primeiro a ser servido. E Luís Martin assumiu para a sua vida. E a própria família. Então, Deus o primeiro a ser servido. E o lema também de São Francisco de Sales, ou Santo Inácio de Loyola, desculpa, é tudo para a maior glória de Deus. Então, a soberania de Deus é o primeiro elemento desta espiritualidade, podemos dizer assim. É o primeiro pilar dessa espiritualidade, a soberania de Deus. A confiança na providência divina é o segundo elemento, e o abandono à sua vontade, a vontade de Deus, é o terceiro elemento. A gente coloca assim, primeiro, segundo, terceiro elemento, ou primeiro, segundo e terceiro pilar, para ficar de uma forma didática. Mas os 3 elementos agiam juntos na vida de Luís e Zélia, e que eles transmitiram isso para suas filhas. Então, a soberania de Deus, a confiança na providência e o abandono à vontade de Deus era algo que agia junto. Você percebe nas ações, nas palavras, nas cartas, que você vai perceber que está tudo presente na vida deles. Essa confiança, esse abandono, essa soberania de Deus, a resignação, principalmente nas cartas de Zélia, nós temos várias vezes a palavra resignação, ela se repete. E que hoje nós temos assim uma ideia um pouco errada, né, pejorativa de resignação. Resignação hoje parece assim,
eu não tenho mais o que fazer, eu entrego os pontos, eu jogo a toalha no chão. Não, a resignação em Zélia e Luiz precisa ser entendida como uma entrega, um abandono confiante nas mãos de Deus. É uma resignação, eu costumo chamar de uma resignação ativa, que é justamente uma resignação onde eu não entrego os pontos. Não, eu me resigno à vontade de Deus. Eu me dobro à vontade de Deus, aquilo que Ele permite na minha vida. Não é que eu estou desistindo e por isso eu fico resignado. Não, eu me resigno porque acima da minha vontade está a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer é o que eu quero, diz Teresinha, né? Aprendeu com os seus pais. Então esses pilares são os pilares da espiritualidade deles que os ajudaram a viver a santidade. Justamente essa santidade no cotidiano, com base nessa espiritualidade. Essa espiritualidade alimentava a liturgia do lar. Então, quando eles rezavam alimentados por essa espiritualidade. Quando eles participavam da missa, participavam alimentados dessa espiritualidade. Quando no domingo à tarde eles voltavam para a paróquia, que foram à missa de manhã, voltavam à paróquia no final da tarde, à tardezinha, para as vésperas, rezavam com essa espiritualidade. Quando eles viviam os momentos de lazer da família, os passeios de domingo, quando Luiz e Zélia brincavam com as crianças em casa, era também transbordando essa espiritualidade, porque nada na vida deles estava fora dessa espiritualidade. Aí que está a santidade no cotidiano. Tudo que eu faço está revestido dessa espiritualidade. E assim eles viveram a santidade no dia a dia, né? Alimentados por essa espiritualidade, que tem didaticamente esses 3 pilares. Muito bonito. Nós estamos seguindo esses pilares aqui na minha casa, aqui no meu lar, com a minha família. Desde quando eu ouvi, eu acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, você estava na Diocese de São José, diocese vizinha nossa aqui, eu tinha visto um vídeo no YouTube sobre essa espiritualidade. Nós conseguimos, não, estamos tentando chegar lá, na verdade, né? É o dia a dia, né? No dia a dia aqui em casa com os meus filhos. Olha, o tempo aqui, na verdade, já está indo já, né? Nós temos praticamente 10 minutos aqui. Eu quero que agora, nesse tempo reservado aí para você, você fale um pouquinho da editora, né? Eu tenho comigo aqui, eu estou com 2 livros, né? Que é específico da editora, que é da Leônia, tem aqui da Leônia. Sim. E a aqui surpreendente cartas... santidade da irmã Teresinha. Isso. E aqui as cartas de Santa Zélia, né? Que eu peguei com a editora aí. Eu queria Sim. que você, nesse tempo agora aqui, como é grande, né? Pra você ver. Só aqui a gente tem aqui os escritos de Santa Teresinha, mas já vê que é bastante coisa, né? As obras completas, né? As obras, como você vê que tem bastante coisa. Sim. Eu queria que você apresentasse essas obras. Nós temos 10 minutos, né? Agora peguei o celular daqui que está aqui em casa, aqui de um amigo que está me ajudando na live aqui. Nós estamos em 8h20 agora. Nós temos até 8h30. Eu queria que você apresentasse um pouco desse conteúdo aí, apresentasse um pouco da sua comunidade. Logo a mais, também hoje, 10 horas, tem a sua live que você faz orando, né? O Terço da Família. Queria que você convidasse, falasse um pouco da editora. Então, nossa editora, a comunidade tem 26 anos, como disse no início, né? 26 anos de fundação. A nossa editora tem 3 anos. Editora Sagrada Família, que era um sonho antigo, um desejo nosso de ter um selo editorial para poder, em primeiro lugar, publicar os nossos livros, né? Eu tenho alguns livros já publicados por outras editoras, inclusive a própria Novena da Família foi publicada originalmente pela Palavra e Prece, hoje os direitos são todos nossos, né? Esse é o livro praticamente carro-chefe da nossa editora, vou colocar aqui para vocês verem, a Novena da Família, rezando com os santos Luiz e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui, editora Sagrada Família. Neste livro, para cada dia da novena, eu trago um aspecto, a gente faz uma reflexão de um aspecto da vida de Luiz e Zélia. Então a gente aprende sobre a vida deles,
reza com a vida deles, e tem a oração para todos os dias, que é uma oração pós-canonização deles, e ainda tem um anexo com a novena das Rosas, que é a novena de Santa Teresinha. Você falou do livro de Leônia, a autora é uma amiga nossa, francesa, Dominique Menvielle. Ela lançou esse livro na França e me mandou uma mensagem: Ítalo, vocês têm editora, não gostariam de publicar no Brasil? E com a graça de Deus nós conseguimos fazer a tradução e colocamos este título, Leônia, a surpreendente santidade da irmã de Santa Teresinha, porque é fantástico, né? Leônia foi um grande desafio para Luiz e Zélia. A filha rebelde, a filha difícil. Zélia, numa carta, chega a escrever: eu não sei mais o que fazer com essa menina. Não sei mais o que fazer com essa menina. Mas aí também, Celina vai dizer... Isso daí é para quem tem filho aí que está com dificuldade aí, aprender, né? Exatamente. Inclusive, Leônia tem sido invocada pelos pais que têm filhos difíceis, viu? Tem sido invocada. E tem sido atendida muitas vezes, viu? E agora ela está com um processo de canonização aberto, o processo diocesano fechou, agora em janeiro, fevereiro, se não me engano, e já foi para Roma, né? Já está em Roma o processo de Leônia. Então tá aí, é uma história fantástica, né? Esse livro de Leônia é maravilhoso. Não tem como você ler e não se apaixonar pela filha difícil do casal, e que vai para os altares com eles, né? Temos também, como você já mostrou aqui, vou me cobrir, a Luiz e Zélia Martin, correspondência familiar. As cartas, né? As cartas de Zélia, e no finalzinho tem as cartas de Luiz também. São 216 cartas de Zélia e 217 de Zélia e 16 cartas de Luiz. As cartas que ficaram conservadas, né? É o que temos conservado, mas assim, é uma riqueza espiritual imensa. Através dessas cartas nós temos um compêndio de educação para a família. Nós temos um compêndio de santidade no cotidiano para o matrimônio e para a família. Então, era um desejo meu antigo, um sonho, trazer as cartas para o Brasil. É a primeira edição portuguesa no mundo, é essa edição, que é feita em coedição. Vejam aqui, a editora Sagrada Família, o Carmelo e Loyola. Então nós fizemos uma coedição com essas editoras e lançamos com exclusividade aqui no Brasil as cartas, as tão esperadas cartas de Luiz e Zélia. Queria destacar também um outro, é o meu último lançamento, Família, Comunidade de Amor. Esse livro fala sobre a missão da família, a identidade da família, a família como igreja doméstica, a missão que a família deve desenvolver na igreja e no mundo. Mas também eu destaco esse livro por quê? Porque eu tenho outros livros escritos também. Porque nesse livro tem um capítulo sobre Luiz e Zélia Martin, falando justamente sobre a santidade no cotidiano. Família, comunidade de amor. Então a nossa editora, a Editora Sagrada Família, é um braço de evangelização da nossa comunidade. Ela tem a mesma missão, o mesmo objetivo da comunidade: evangelizar e resgatar a família. Essa é a missão da nossa editora. E aqueles que adquirem os livros da nossa editora, os produtos, ou a imagem, aqui olha, a imagem de Luiz e Zélia, essa imagem é a primeira imagem deles no Brasil. Foi a nossa comunidade que introduziu no Brasil essa imagem de Luiz e Zélia, a primeira imagem deles no Brasil, né? Então, também, adquirindo esses produtos, você ajuda a comunidade a cumprir a sua missão. Assim como vocês também estão lançando a camiseta belíssima, né? Que você está vestindo hoje aí. Com certeza é uma evangelização, mas é providência para a comunidade, né? Assim também é aqui, na Sagrada Família. Com certeza. E temos as nossas lives, né? Nós estamos há 50 dias com lives todos os dias, nesta quarentena. Às 9 da noite, uma palavra para a família, e às 10 horas eu e minha esposa rezando o terço com as famílias. Não pelo Instagram, pelo Facebook da Comunidade Sagrada Família e pelo Facebook do Santos Luiz e Zélia Martin, que é da nossa comunidade. Tanto o Instagram como o Facebook, nós temos Santos Luiz e Zélia Martin, que você pode entrar em contato com a gente, ou meu Facebook
e o meu Instagram pessoal, Ítalo Fazanella. Pode entrar em contato quem deseja adquirir um dos nossos produtos ou qualquer outra coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Nós estamos aqui quase chegando no finalzinho, né? Aqui pelo Instagram nós temos um tempo determinado aí, É né? verdade. Para terminar. Estamos quase estourando, mas eu não poderia deixar de agradecer, né? O pouco de tempo que nós tivemos aqui falando de Luiz e Zélia, o quanto que nossos irmãos vão poder aprender aqui, né? Vão aprender pelo Facebook, pelo YouTube, da tamanha graça que é, né, essa família, né? Temos uns apaixonados aí aqui em casa por essa família. A nossa comunidade tá por ter agora também já há pouco tempo, né? Já em pouco tempo nós já estamos aí também como eles aí, como padroeiro, baluarte da comunidade. Estamos com a camiseta, vamos continuar divulgando, né? Mas por esse tempo aqui, eu quero agradecer muito você que estenda também esse agradecimento por toda a base também que você tem da sua casa e da sua comunidade também. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês, a sua casa, a sua família e a sua comunidade. Sabemos que no último tempo que estamos tendo é uma batalha muito grande falar sobre família. Sabemos que a última batalha está sendo sobre a família, né? Então, é sobre esse território que o inimigo de nossas almas está tentando avançar e também Deus sobre esse território está tentando avançar. Queira nós sermos aí esses soldados aí alistados por Deus para dar esse território àquele que merece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Amém. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, uma alegria imensa poder estar com vocês da comunidade Civilização do Amor e falando desse santo casal, né, do qual nós somos apaixonados. Então você aí, eu vou colocar os links da comunidade do nosso irmão Ítalo, vou colocar aqui também a da editora, tudo junto com os vídeos aí no Facebook, nos outros canais nossos, para que você possa ir lá, assistir a live dele também, participar das lives, adquirir os produtos e acrescentar ainda mais na sua vida aí, em relação aí à sua família. Nós vamos encerrar agora, né? Já estamos faltando 1 minuto aqui para encerrar. Quero encerrar aqui agora essa live, nós iremos gravar, depois nós vamos passar para você também, Ítalo, para você divulgar também aí essa live que nós fizemos. E muito obrigado, que Deus o abençoe infinitamente. Terminando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ah, E com Deus, meu irmão. amém. Deus abençoe. Obrigado.